Então eu fui destacado para falar sobre a música, o assunto complicado, divertido. E se o seu coração bate como o meu, você talvez se entristece com muito do que a gente tem visto por aí, sente falta de algo que seja mais comprometido com a verdade, e é justamente sobre isso que a gente vai falar essa manhã. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho família em São Paulo, Brasília, e a gente crescendo, os primos, nós somos, aliás, tem uma parte da família que foi de Brasília para os Estados Unidos também, então somos mais de 10 primos, a gente cresceu junto, eu ia para Brasília, eles vinham para o Rio, eu ia para São Paulo, a gente se encontrava, só que com o tempo todo mundo vai crescendo, todo mundo vai casando e os encontros são cada vez menos. Hoje a gente se encontra em casamento, mas mais comumente em sepultamento, porque a maioria já casou, então infelizmente a gente só tem os sepultamentos para se ver. E é interessante o que acontece no sepultamento. A gente se vê, infelizmente, reunidos por uma razão triste, mas a gente lembra, no nosso caso, lá de casa, os dois avós. E com cada um deles a gente se lembrava das histórias de infância com cada um deles. A gente lembrava de como minha avó adorava fazer pão de queijo. E a gente contava como que o pão de queijo que ela fazia não era igual ao pão de queijo que a gente comprava. E a gente começava a contar as histórias da família, as histórias que falavam de nós. Felizmente, tanto meu avô quanto minha avó eram convertidos e no sepultamento deles, como em sepultamentos cristãos em geral, nos reunimos, contamos histórias da família, alguém tem uma palavra, abre a palavra, compartilhamos um texto e muitas vezes, como foi no caso dos meus avós, uma única voz puxa. Talvez uma música como Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está porque ele vive. Recentemente, eu e meu irmão estivemos num sepultamento de uma pessoa querida. Esse foi o cântico entoado, como em vários outros cânticos cristãos, como em vários outros sepultamentos cristãos que já estivemos. E como aquilo aqueceu o nosso coração. Interessante que poucos minutos depois, o salão ao lado começou a cantar também. Eu virei para meu irmão e falei, é crente. Porque só os cristãos cantam em sepultamentos. Eu não sei se vocês já repararam isso. O povo esquisito. Você não vê isso em outros enterros, mas só de ouvir a música, eu já olhei para meu irmão, ele olhou para mim, a gente quase nem falou, é crente, crente. Interessante. Eu confesso que eu não ouvi nem a letra da música e eu não sabia qual música que era, mas eu sabia que era crente. Por quê? Sepultamento de cristão tem música. Mas a música tem esse poder de identificação, de assimilação, não só dentro da igreja, mas de maneira geral. A gente consegue dizer muito sobre uma pessoa pela música que ela ouve. Por exemplo, eu posso identificar uma pessoa até visualmente pelo estilo musical dela, mas não necessariamente pelo tipo de literatura que ela ouve. Se eu falar um roqueiro, o roqueiro ouve rock e às vezes talvez vai usar uma roupa preta, um all-star surrado, ou o pagodeiro, cordãozinho de ouro, aquela blusa mais aberta, ou o funkeiro. Agora, se eu vir e falar, esse rapaz aí é parnasiano, esse aí é cubista, concretista. Por quê? Porque ele gosta de poesia parnasiana. Isso identifica ele? Não necessariamente.
A não ser que o cara dê uma de Gonçalves Dias e tá com um sobretudo preto no meio do calor de 40 graus do Rio de Janeiro, mas não é comum quanto à música. A música tem esse poder muito, muito rápido, né, de identificar, esse é funkeiro, é roqueiro, é metalheiro então, cabelão, tal. E se você quiser contrapor isso um pouco, você pode olhar para minha esposa, que é metalheira, adora heavy metal e é patricinha. Mas estamos aqui para desfazer paradoxo. Te amo, amor, tá? Então, mas por que alguém gosta de uma música? Por que alguém canta uma música? Por que alguém escreve uma música? Porque aquela música identifica ela. Ela se identifica com aquela música. A gente não vai curtir um tipo de música que não fala de nós de alguma maneira. E músicas em geral, de novo, não só dentro da igreja, músicas em geral vão falar de, não só de identificação, às vezes visual, mas vai falar de identificação pessoal, nossa identidade, nossas paixões, nossos valores. Hinos nacionais de países são compostos a partir de valores que formam aquele país. O hino nacional dos Estados Unidos fala muito sobre guerra, vitória, né, militar. É uma coisa muito pertinente àquele país. Já o do Brasil fala muito sobre as belezas naturais, coisas que são muito importantes para o nosso país. Então, músicas que marcam época. Você ouve aqui, eu não vou perguntar quem é dessa época, mas você ouve Legião Urbana e fala, olha, nossa, essa aí, parece que você volta no tempo, você viu o quarto, você viu a roda de violão, você sentiu o cheiro do pessoal que não tomava banho, não sei se é o caso ou não, mas enfim. E quantos movimentos históricos não são marcados pelas músicas que eles ouvem? Woodstock, a própria Tropicália no Brasil, né? Porque as músicas, elas englobam, dão forma a sentimentos e paixões e amores e pensamentos, coisas que adoramos. A gente ouve música que fala de nós porque de alguma maneira a gente se identifica e aquilo presta culto como nós. Você ouve lá, somos jovens, e quem é velho canta essa música até hoje, insistindo na sua juventude, mas tudo bem, a gente não vai falar sobre isso agora. E qualquer música que tenha identificação vai produzir um efeito naquela pessoa. Eu quero fazer uma experiência com vocês agora, um hino que muito toca o meu coração. E eu convido vocês a se manifestarem. Até pode falar em voz alta. Se você ouvir esse hino profundo, histórico, clássico, que se você quiser dar um glória a Deus, se você quiser dar um aleluia, se você quiser chorar, se você quiser levantar a mão, fique à vontade. Um hino que muito toca o meu coração. Amém, irmãos? Então, vocês, eu já sei quem é crente que nem eu, que carrega a cruz dia após dia no peito, né? Eu já sei quem precisa de salvação. Eu me identifico como servo sofredor, confesso, como meu Senhor, né? Então, eu já te identifiquei pelo jeito que você falou. Eu fiquei surpreso que a mulambada não se manifestou, mas deixemos o dito pelo não dito. Mas todo ser humano é um adorador. O outro aqui levantou a mão. Eu fiquei surpreso que ninguém gritou Mengo! Esse outro time aí. Mas isso fala de adoração. E pasme, tem gente que falta o culto para ir prestar culto no Maracanã domingo à tarde durante o horário do culto da igreja. Não vou entrar nesse assunto. Mas não se engane, todo ser humano
Seja ele crente ou não, seja ele consciente disso ou não, é um adorador. Porque ele adora aquilo que fala das suas paixões, das suas motivações. O boêmio adora o prazer. Até o ateu, que se diz sem religião, é um ser religioso, porque todo ser humano é religioso. O ateu adora a sua própria razão, sua própria capacidade. Por quê? Tudo isso vai reger toda a sua vida, como resume na frase James K. Smith: você é aquilo que você ama. E então eu pergunto, o que é que o cristão ama? O que é que a igreja ama? O que o cristão e a igreja adora? Como é que a nossa música nos identifica como cristãos? E como é a adoração do cristão? Diferente de todas as outras que existem no mundo. Bem, se você é cristão, você provavelmente, só de eu ter falado essa palavra, adoração, já veio um versículo à mente. Que Deus procura os que adoram espírito em verdade. Infelizmente, um dos versículos mais caros, preciosos e mais mal utilizados, eu não vou nem dizer nos púlpitos, mas nos microfones do período de louvor da igreja. Então, vamos começar com João 4. Se você tiver sua Bíblia aberta, se você tiver sua Bíblia, convido você a abrir em João 4, passagem muito conhecida, a partir do versículo 23. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Agora, o que é que boa parte da igreja quer dizer por adorar em espírito e em verdade? Bem, vamos por partes. Em espírito, quer dizer, no espírito, de maneira espiritual, espirituosa, entusiasmada, animada, vigorosa. E para quem é pentecostal, poder e ânimo tem outros nomes. Aliás, vigor e ânimo tem outros nomes. É poder, é unção, é óleo, né? Mas o que isso produz? Qual que é o resultado disso? É uma espiritualidade ambígua, mística. Então, começa o culto. E eu gosto tanto quando as pessoas usam esse versículo, porque geralmente falam assim: Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Começa com o espírito. Então, vamos começar promovendo o nosso espírito de adoração. Aí começa. Balancinho para cá, balancinho para lá, fecha o olho, levanta a mão. Os S se prolongam, não sei porquê. Glórias, aleluias. Não sei porque o plural é mais espiritual do que o singular, mas ok. E um comentário rápido. Não é errado fechar o olho. Se você balança um pouco no culto, não tem problema com isso. Agora, se você acha que isso é estar em espírito, bem, se isso não mudar até o final da palestra, por favor, vamos conversar. Mas a segunda parte, em verdade. As pessoas acham que em verdade quer dizer de verdade. Então, sinceridade, autenticidade. Talvez os maiores ídolos dos nossos dias, dentro e fora da igreja. O que é importante é a sua sinceridade. O importante é você ser autêntico consigo mesmo, com seu próprio sentimento, com seu próprio espírito. Que isso cria uma subjetividade relativa.
Então vira, ai, o meu Deus, o meu louvor. Ai, eu não consigo louvar a um Deus que faz assim, o que diria uma coisa dessa. Não. Aí pior de tudo, vem com não julgueis, não pode julgar, porque eu estou sendo sincero, você não pode me julgar se eu estou sendo sincero. Mas o texto que a gente viu fala que Deus procura que tipo de adoração? A verdadeira adoração. Se Jesus diz que existe uma verdadeira, é porque existe uma oposição a uma falsa adoração. Então, é por isso que o próprio Jesus estabelece uma distinção, ele especifica o que ele mesmo quer dizer. Então vamos começar com entendendo a última parte do versículo. Quem é que está à procura de quem? O que o texto diz? Quem é que está procurando? O Pai. O Pai procura. Que Pai é esse? Que cara tem esse Pai? Que tipo de pai é esse? Bem, se você perguntar às pessoas mais sinceras e em espírito, vão dizer, não, é um pai que aceita o meu louvor, que vê coração, que não analisa o externo e sim o interno. Só que tem uma coisa que antes disso, sim, é Deus que busca. Porque lá em Romanos 3,11, Paulo vai dizer que não há ninguém que busque a Deus. É Deus que busca, é o Pai que busca, não nós. Então, primeiro temos que partir do pressuposto de que tem uma pessoa muito específica com quem estamos lidando. Deus não está à procura de qualquer adoração. E, inversamente, não é qualquer adoração que está à procura de Deus. Como diz... Então a gente tem que primeiro começar com a visão correta de Deus. Como diz o pastor Kent Hughes, uma visão incorreta de Deus é a raiz de toda a idolatria. Lá em Romanos 1, versículo 21, Paulo, novamente, vai falar numa porção que descreve merecedores da ira de Deus, que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Eles o conheceram, mas não o glorificaram de acordo com quem ele é. Mas e se a adoração for sincera? Bem, a Bíblia também tem exemplos de adoração sinceramente errada. Lá em Êxodo 32, versículo 5, o texto diz: Arão edificou um altar diante do bezerro, uma cena conhecida de todos nós, e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, caixa alta. Arão estava convicto de que ele estava louvando o Senhor. E eu não preciso dizer para vocês o que aconteceu depois disso. Perante o bezerro, ele jurava de pé junto que estava cultuando ao Senhor. E estava sinceramente errado. Então, quem é que define a adoração? Bem, se ele que está buscando, então ele tem todo o direito de definir a adoração que ele busca. Porque ninguém busca a Deus. É Deus quem busca os seus. Ele não tem obrigação nenhuma de aceitar a nossa adoração, por mais sincera que seja, porque, como vimos, se depender somente de nós, a gente pode estar erguendo altares perante bezerros, plenamente convictos do nosso louvor a Deus, entre muitas aspas. Como então Jesus define o que é verdadeiramente adorar em espírito e em verdade? Primeiro, em espírito.
O texto aqui, Espírito está em caixa baixa, então não é o Espírito Santo. Quando Jesus fala do Espírito, ele fala do lugar mais íntimo do ser humano, do nosso espírito, do nosso coração. Ele aponta para as nossas paixões e motivações mais nucleares, aquelas que regem toda a nossa vida. Mas, peraí, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Como conciliar isso com o que o Espírito de Deus quer? Bem, Lutero tem uma frase muito interessante que sempre dá um nó na minha cabeça, que ele fala: ame a Deus de todo o coração e faça tudo o que seu coração mandar. Não, mas meu coração é enganoso. Mas se meu coração ama a Deus totalmente, então eu posso confiar no meu coração, mas somente se ele pertencer a Deus. E o próprio Jesus sabia disso. Se você ainda estiver lá com João 4 aberto, basta ir para João 3, no versículo 5. Jesus, na sua conversa com Nicodemos, ele está falando sobre o quê? Sobre o novo nascimento. E ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, caixa alta, é Espírito, caixa baixa. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário, preciso pontuar isso, é necessário que vocês nasçam de novo. Então percebam, qual que é o oposto de espírito aqui nesse texto? É carne. Então quando a pessoa fala: você não está louvando de espírito, por quê? Porque você não está se mexendo. É isso que a Bíblia fala? Não. Ou é espírito ou é carne. E é importante que a gente estabeleça esse padrão de início. Mas quando o nosso espírito, o nosso coração reflete, é renascido pelo Espírito Santo, como diz a A.W. Pink, ele diz que louvar é um coração redimido, ocupado com Deus, a sua verdade, se expressando em adoração e ações de graças. Deus busca corações redimidos, que adoram a Ele, e essa adoração não pode vir da carne, só pode vir do Espírito. Em verdade, o verdadeiro louvor, como já falamos, começa com a visão correta acerca de Deus. Como então Deus, o Pai, escolheu se revelar a nós? Novamente, dentro de João, e aqui eu não vou pedir que você abra em todos os textos, porque a gente vai fazer um pouquinho de uma corrida. Mas se você quiser anotar, como que Deus escolheu se revelar a nós? Lá em João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, primeira coisa, para chegarmos ao Pai, temos que passar pelo Filho, porque o Filho é quem aponta ao Pai. Mas quem aponta para o Filho? Novamente, outro capítulo, João 16, versículos 13 e 14, diz: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quem é que está falando aqui? Jesus? Então, para chegarmos ao Pai, temos que passar pelo Filho. Quem é que aponta para o Filho? O Espírito. Então, assim como precisamos ter uma visão correta acerca do Pai, precisamos também ter uma visão correta de quem é o Espírito Santo e qual é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para
incendiar e abalar e fazer. Não, ele vem para apontar para o Filho. Porque, de novo, ninguém busca a Deus a não ser pelo Espírito Santo. Porque ninguém na carne é capaz de buscar por conta própria o Pai. E, voltando para João 3, de novo, o texto de Nicodemos. É necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E por que o Espírito Santo nos aponta para o Filho? O que o Filho fez por nós? Em verdade, também aponta para o Evangelho, para a pessoa de Cristo, para a cruz, para a morte pelos nossos pecados e a ressurreição de Cristo. Então, em verdade, fala da verdade, que é a pessoa de Cristo, mas também a obra de Cristo, a razão pela qual ele veio ao mundo, para salvar pecadores que não buscam a Deus por conta própria. Acabamos de ler nesse texto, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E o que é a vida eterna? Novamente Jesus responde em João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E onde conhecemos, então, a Cristo? É pela meditação? É por horas e horas de oração? Como é que Deus escolheu se revelar a nós? Foi aqui. É aqui que temos acesso direto ao Pai. É aqui que temos acesso direto ao Filho. Não aceitem as palhaçadas que falam de que, porque o Jesus da Bíblia, o Jesus histórico que está por trás da Bíblia. Não. Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo quando ele escolheu se revelar por meio das Escrituras, por toda a Escritura. Então, por que é importante termos as Escrituras? Porque, assim como o Espírito Santo, toda a Escritura aponta e testifica de quem? De Cristo. Mas o Antigo Testamento e até aquelas histórias malucas lá? Sim, sabe quem disse isso? O próprio Cristo. Lá em Lucas 24, 44, Jesus diz o quê? Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo o Novo Testamento fala da cruz de Cristo. E lá no final, aponta para a segunda vinda de Cristo. Portanto, a verdade, conforme é totalmente revelada nas Escrituras, é o alimento do verdadeiro adorador. Não existe uma porção da verdade que está fora das Escrituras, que está de acesso exclusivo a quem gastar mais tempo em adoração. Por quê? Não existe adoração sem doutrina, sem entendimento, sem estudo bíblico e aprofundamento teológico. Então essa história de que, meu negócio não é teologia, meu negócio é música. Eu sou um adorador, eu não sou um teólogo. Então você é um falso adorador. Porque Jesus não deixa essa opção para a gente. Não existe um sem o outro, não existe um em detrimento do outro. Se você adora Cristo, se você ama, é verdadeiramente apaixonado por Cristo, você vai querer saber mais dele. E onde temos acesso a isso? Na sua palavra. Então,
Se você é músico e você acha que teologia é só coisa do pastor, eu convido você a buscar, de fato, se aprofundar mais nas palavras, nas Santas Escrituras. Busque estudar mais. Isso vale para todo cristão. Andrew, quer dizer que todo mundo tem que fazer seminário? Olha, seria bom. Mas, não é necessário fazer um seminário, propriamente dito. Mas é importante que você cultive uma vida de estudo da palavra. Vou dizer que nem Paulo, né, falando sobre línguas. Queria eu que todos falassem em línguas. Queria eu que todos fizessem IBR-MEC, cujas matrículas estão abertas até terça-feira. Mas, diferente de Paulo, eu não posso dizer que eu, mais do que todos juntos, estudo. Não, só o pastor John que pode falar isso. Mas, de verdade, se você criou na sua cabeça essa dicotomia de que a verdade e o estudo bíblico esfriam a verdadeira adoração, isso não veio de Deus. Isso não veio do Espírito. De onde que isso veio? Vocês já sabem a resposta. Então, se você participa do grupo de louvor da sua igreja e você não se dedica às palavras de Cristo, registradas nesse livro, o que você está fazendo? Ou um cristão qualquer que se diz verdadeiro adorador porque gasta horas em oração, mas não lê a palavra, mas não estuda a palavra, você pode estar fazendo qualquer coisa, menos verdadeira adoração. A gente não pode adorar a partir de porções da palavra apenas. Lembre-se, é a totalidade da palavra. A gente não pode pegar, Deus é amor. É porque eu amo, porque Ele ama, que é amor, e canta só música de amor e de libertação, e é gostoso. E isso é verdade? É verdade. É toda a verdade? Não, porque deixa de fora a ira de Deus, a ira justa de Deus. O preço pago pelos nossos pecados. A gente não pode escolher a parte que mais nos agrada e escrever músicas inteiras em cima de só um pedacinho da Bíblia. Um exemplo, só vou citar uma música. Recentemente eu ouvi essa música e perguntei para algumas pessoas que diziam, eu já vi isso cantado em muita igreja. É uma música bíblica que diz o seguinte: e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que eu for. Tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado para ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. É uma música bíblica, é quase que uma citação direta de Gênesis 12, a promessa feita a Abraão, mas por que ela está fundamentalmente errada? Porque ela não leva em conta o resto da Bíblia, tudo que veio depois. Por que essa música está errada? Porque essa promessa nunca foi feita a outra pessoa senão a Abraão. E essa promessa nunca foi reafirmada ou endossada por Jesus Cristo. Logo, é errado aplicar a promessa de Abraão às nossas vidas hoje. Por maior mérito bíblico que essa música tenha, por mais que ela mexa com o coração das pessoas que a cantam, ela está teologicamente errada, por não lidar com a revelação total da Bíblia. Como diz novamente o pastor Ken Hughes, nosso louvor e adoração tem que incluir a revelação total de quem Deus é. Mas teologia esfria o louvor? Não, ele continua dizendo, quando isso acontece, quando o louvor e a adoração incluem a revelação total, Deus é adorado em verdade. Corações idólatras são purificados. Mas alguém tem um coração idólatra ou só eu? Espero que seja só eu. Vidas morais são elevadas e Deus se satisfaz.
Como é que a gente protege o nosso coração idólatra? Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Como é que a gente se protege de nós mesmos? Estudando toda a palavra. Então, o que é adorar em espírito e em verdade? John Piper resume da seguinte maneira: o louvor tem que ser vivo e real no coração, e o louvor precisa apoiar-se numa verdadeira percepção de Deus. Tem que ter espírito e verdade. Verdade sem emoção produz ortodoxia morta. E uma igreja cheia, ou talvez metade cheia, de admiradores artificiais. Por outro lado, a emoção sem verdade produz êxtase vazio e cultiva pessoas superficiais que recusam a disciplina do pensamento rigoroso. Mas a verdadeira adoração vem de pessoas que são profundamente emocionais e amam profundamente a sã doutrina. Fortes afeições por Deus, enraizadas na verdade, são os ossos e a medula do louvor bíblico. Adorar em espírito e em verdade é uma mente iluminada pelo Espírito Santo para enxergar a verdade em Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. A verdade revelada a nós pelo Espírito Santo aquece o coração redimido pelo próprio Espírito Santo. A adoração em espírito e em verdade é aquela que engaja tanto as nossas paixões e sentimentos mais profundos, quanto o nosso intelecto e pensamentos a respeito de Deus. A união perfeita de mente e coração, engajados, entranhados em louvor e adoração a Ele. Não existe um sem o outro, ou pelo menos não deveria existir. Em espírito, mas sem verdade, é sentimentalismo vazio. É como uma mulher que chega no gabinete e diz: pastor, estou apaixonado por um homem, é o homem da minha vida. O pastor fala: minha filha, ele não tem emprego, ele não faz nada da vida, ele mora com os pais, joga videogame o dia inteiro, não estuda. Como é que esse homem vai cuidar de você? Ah, eu sei, pastor, mas é que eu amo. Você vê, a coisa não se sustenta. Mas da mesma maneira, em verdade, sem espírito, é um mero exercício intelectual frio, como o marido que chega em casa com flores na mão para a esposa e diz: mulher, venha cá, eu lhe trouxe flores. Por quê que você trouxe flores para mim? Porque é isso que um marido bom faz. Mulheres casadas, se seu marido fizesse isso contigo, vocês iam gostar? Onde que as flores iam parar? Eu vou deixar vocês responderem isso entre vocês. Marido que quiser comprar flor para a esposa saindo daqui, não é porque eu falei, mas fique à vontade. Mas o que acontece quando a verdade de Deus é cantada? Ela encontra o espírito redimido que não tem opção senão reagir. Quantos aqui, só por curiosidade, são músicos bateristas como eu? Baterista é músico, tá? Eu não entendi porque que vocês riram. Mas minha querida bateria, a qual
Nosso pastor Marcelo aqui se refere ao tum-tum. Andrew, faz assim, tum-tum-tum-tum. Por incrível que pareça, cada tambor é afinado numa nota musical. Bateristas, se vocês não sabiam disso, então vocês estão dando razão para quem chama baterista, não considera baterista músico. Mas cada tambor tem uma nota musical. A pele que vai por cima, ela é apertada e quando esticada, que nem a corda de violão, a esticada ela produz uma nota musical. E toda a madeira do tambor, todo o corpo vibra quando a gente bate na pele. E tem um fenômeno muito interessante, que eu não sei se vocês já tentaram. Eu já tentei isso, é muito legal. Cada madeira tem uma frequência própria, tem um som, tem uma nota musical própria. Quando você acerta a afinação da pele com a nota do tambor, e você bate naquele tambor, ele ressoa. Mas mais do que isso, quando você pega o tambor, bota ele do lado da sua cabeça, se você for capaz de cantar a mesma nota que está afinada, o tambor inteiro parece que salta. Ele começa a vibrar todo, ele começa a vibrar junto com você. Cordas de violão, mesma coisa. Se você pegar seu violão e você conseguir cantar num mi, num lá, num sol, só aquela corda vai começar a vibrar. Por quê? Vocês estão na mesma frequência. Da mesma maneira, quando um coração redimido encontra a verdade, ele canta junto. Não tem como, porque estão vibrando na mesma frequência. Porque aquela verdade encontra aquele coração que falam de uma só coisa, de Jesus Cristo. Quando a verdade encontra o espírito da verdade, eles não têm opção senão se agitarem num verdadeiro em espírito. Versículo 24 do capítulo 4 diz o quê? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade não é uma opção dentre outras. Deus não deixou em aberto. Ele falou, Deus, o Pai busca esses. Fica a pergunta, será que a gente tem cultivado tanto o Espírito quanto a verdade? Será que em nome do entusiasmo a gente tem escolhido músicas que agitam o povo em detrimento da verdade? Ou por outro lado, será que tão apaixonados e rigorosos defensores da verdade, temos escolhido músicas que deixam de lado o Espírito? Ou será que a sua adoração por mais teológica e sistemática e correta que seja, mas que não passa daqui para cá e não mexe com você? Esse texto em questão não condena, não usa termos carregados de ira, mas a verdade é que qualquer outra adoração, se não essa que está descrita aqui, não é o que Deus busca. Simplesmente, Deus não quer. Deus não tem interesse em uma adoração que não seja em espírito e em verdade, juntos. Mas então, por que cantamos? Por que música? A música é um recurso maravilhoso que Deus deu para a gente. Para toda a humanidade, mas principalmente para nós, cristãos, no louvor. Cantar ou musicar alguma ideia é um jeito muito fácil de memorizar ou ensinar o que quer que seja. Quantas crianças não saem da igreja com musiquinhas que a gente faz para ensinar conceitos bíblicos? Porque a música mexe com a nossa mente, nosso coração, e como cristãos, a música exerce uma função maravilhosa. Porque 3 coisas acontecem quando a gente canta. Quando cantamos músicas que falam de Deus, lembramos das palavras de Deus, lembramos dos atributos, lembramos da obra de Cristo, somos lembrados e reforçados e acabamos pregando a palavra de Deus para nós mesmos.
Lutero já dizia que os louvores entoados nada mais eram, ou deveriam ser, que sermões cantados. Infelizmente, se você pegar uma boa parte de igrejas, você pergunta para um membro que acabou de sair do culto, pergunta para ele o que foi pregado. Não sei. Qual música foi cantada? As músicas eu sei. Por quê? É fácil de lembrar. Agora, se a música que a gente canta não tiver a verdade, a gente vai ter que fazer qualquer esforço para tentar fazer isso grudar na cabeça da pessoa. Segundo, nós respondemos, nós reagimos à graça de Deus. O canto é uma atividade necessariamente emocional. E se alguém aqui diz, não, eu não sou um ser muito emocional. Tá, só me responde como é que você ficou depois que o Fernandinho fez gol contra a Bélgica. Se você não reagiu emocionalmente. Se você ficou paradinho e ficou... Mas Bob Kauflin, autor, pastor, diz: Deus nos deu o canto para juntar a verdade objetiva com a gratidão, doutrina com devoção e intelecto com emoção. Terceiro, quando cantamos, nós refletimos a glória de Deus. E refletimos aqui num duplo sentido de propósito. Refletimos não somente ao ocuparmos nossos lábios e nossas mentes com as verdades acerca de Deus, mas refletimos, testemunhamos a outros que possam ouvir o nosso canto, celebrando as maravilhas de Deus por nós. Sejam eles cristãos, que estão sem vontade de cantar do nosso lado na igreja, ou não cristãos, que ouvem uma música e querem saber mais do que ela fala. Como resume James K. Smith, novamente, o louvor é a arena onde Deus recalibra nossos corações, reforma nossos desejos e reabitua nossos amores. O louvor não é apenas algo que nós fazemos, é o lugar onde Deus faz algo conosco. Para terminar, dentro do livro de Salmos, tem uma porção que vai do 120 ao 134, que são conhecidos como os Salmos dos Degraus, ou de romaria, de peregrinação. Eles eram cantados pelo povo a caminho do templo. Então, o mais conhecido dele talvez seja 122, que alegrei-me quando me disseram, vamos todos à casa do Senhor. E se você lembrou de uma musiquinha que você ouviu na escolinha, alegrei-me quando me disseram, vamos todos à casa do Senhor. Está vendo? A casa do Senhor, o que é a casa do Senhor, senão o lugar da habitação, o ponto de encontro de Deus com o seu povo, o lugar onde Ele se faz presente. E ao longo da estrada, uma tribo ou uma família ia cantando, e lá do outro lado da rua passava uma outra família cantando essas músicas que eram compartilhadas, e de repente começava, alegrei-me quando me disseram, vamos todos, e o povo ia se juntando e andando junto, como ao tempo. E eles se identificavam, ouviam a música que eles cantavam. E nós, ainda hoje, estamos na estrada peregrinando, cantando, caminharemos até aquele grande dia em que a família estará reunida de uma vez por todas ao redor da mesa, não mais num sepultamento, mas num casamento. Nas bodas da noiva com o cordeiro, onde não mais o conheceremos pela sua palavra revelada, porque estaremos face a face. Estaremos face a face com a palavra viva perante nós.
o Deus ressurreto, reinando em seu trono celestial. E o que a gente vai fazer quando a gente estiver lá? A gente vai louvar, a gente vai adorar, a gente vai cantar, unindo as nossas vozes ao coro celestial que canta dia e noite, louvando a verdade, o Espírito, o Filho e o Pai, para todo sempre. Amém. Quantos aqui já quiseram ter uma visão do céu? Há 2 semanas eu tive uma visão do céu, aqui mesmo. Não foi uma revelação incrível. Eu estava ali atrás na mesa de som, no final do culto, durante a ceia, e eu estava olhando o povo cantando, reunidos ao redor da palavra pregada e ao redor da mesa da ceia. Ali eu vi o céu, o povo cantando. Esse é o mais perto do céu que a gente vai chegar desse lado da eternidade. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei